Olá pessoal, aqui é o professor Tiago Castilho e nesse vídeo eu vou comentar brevemente os assuntos que serão abordados nessa quarta semana do curso de Cálculo uma Variável. Então, os tópicos dessa semana estão descritos aqui nesse lado esquerdo. Então, eles são derivadas e relacionados a esse tópico de derivadas, a gente vai falar sobre reta tangente à curva e a motivação da definição de derivada, também relacionado ao conceito de velocidade. A função derivada, a derivada é uma coisa, a função derivada é outra, a gente vai comentar brevemente sobre isso. Derivadas de ordem superior, regras de derivação, dentre essas a gente vai mencionar regra da soma, do produto, do quociente e derivada de funções importantes, como polinomiais, trigonométricas, exponenciais e logarítmicas. Ok? Então, para começar falando sobre derivada, eu fiz esse gráfico aqui dessa função f de x, desenhada aqui em azul, e aí eu desenhei aqui um ponto x0, que é o ponto que eu quero definir ou motivar o que é a derivada nesse ponto x0, e o ponto x1, que é um outro ponto aí do domínio da função, tá? O que eu fiz? Eu desenhei passando por esses dois pontos, x0, f de x0, e x1, f de x1, uma reta que eu estou chamando aqui de reta, que é uma reta secante ao gráfico, tá? Ela passa por dois pontos do gráfico da função f. O que eu quero saber agora é qual a inclinação dessa reta, tá? A inclinação, ela é dada por esse ângulo θ aí, que é o ângulo feito com a horizontal. Então, para a gente calcular quem é esse ângulo θ, eu vou olhar para esse triângulo retângulo que se formou aí e vou calcular a tangente desse ângulo, né? Então, a tangente desse ângulo θ, que é a inclinação dessa reta verde, que é a reta secante, é a variação da f de x1 menos f de x0, dividido por x1 menos x0. Tá? Essa é a inclinação dessa reta secante aí. Inclinação ou coeficiente angular, pode chamar como você preferir. Ok? Ok. Eu quero desenhar aqui uma outra reta em vermelho aqui. Essa reta é a reta tangente ao gráfico nesse ponto x0. Então, para definir essa reta verde, eu precisei de dois pontos, do x0 e do x1, do x0 f de x0 e do x1 f de x1. Agora, para essa reta vermelha, eu preciso de um único ponto, mas como que eu vou definir analiticamente, ou algebricamente, quem que é essa reta, né? Eu sei um ponto dela, mas para saber uma reta eu preciso do ponto e do coeficiente angular dela. Então, o ponto já está determinado, é o ponto x0 f de x0. Mas para determinar a reta me falta então esse coeficiente angular. Como que eu vou calcular esse coeficiente angular dessa reta tangente? Bom, se a gente pensar que a reta tangente ela tem alguma relação com a reta secante da seguinte forma: se eu for aproximando esse ponto x1 do ponto x0, o que vai acontecer? A reta secante vai ficando cada vez menos inclinada aqui nesse gráfico, né? E vai se aproximando da reta tangente, certo? Então, eu posso pensar que a inclinação, aqui, essa inclinação alfa da reta tangente, aqui era a reta secante, né? Essa inclinação alfa da reta tangente, ela vai ser o limite dessa inclinação da reta secante quando o ponto x1 tende ao ponto x0. Em vez de chamar de x1, eu estou chamando de x. Tá? Então, essa vai ser a inclinação da reta tangente. Tá bom? Bom, esse valorzinho aqui é o que a gente vai chamar de derivada da função f no ponto x0. E a gente vai usar a notação f' de x0. Então, f com uma linhazinha em cima dele. Tá? No ponto x0. Então, essa derivada é um número que corresponde à inclinação da reta tangente. Tá? Depois, durante a semana, vocês vão ler material sobre isso, ver vídeo sobre isso, e isso vai ficar mais claro para vocês. Mas essa é uma das motivações que a gente tem para a derivada. Tá? Se você pensar que essa função f descreve a posição de uma partícula se movendo unidimensionalmente em relação ao tempo, essa derivada dela vai representar a velocidade dessa partícula, tá? Então, esse conceito de derivada tem muita aplicação física, tá? Só para a gente comparar aqui, essa tangente θ, ela é a variação média da função f no intervalo x0 e x1, tá?
se você pensasse naquele exemplo que eu falei, que essa função descreve a posição de uma partícula, então isso seria a velocidade média, tá? E aqui é a variação instantânea da função no ponto x0, tá? E, novamente, naquele exemplo, isso significaria a velocidade instantânea da sua partícula no instante x0 ou t0, sei lá qual que é a sua variável que você usaria. Ok? Então, essa é a maneira da gente motivar esse conceito de derivada, relacionando ele com essa reta tangente ao gráfico no ponto dado aí. Ok? Bom, o próximo ponto aqui que a gente tem é o ponto de derivadas de ordem superior. Bom, que era para eu ter voltado aqui para fazer aos poucos com vocês. Vou voltar aqui. Então, se uma função f é derivável em todo ponto x definido no intervalo aberto a b, então, para cada um desses pontos x, eu posso definir esse valor f' de x, a derivada do ponto no x. Então, isso me dá uma função que a cada valor associa a derivada, que é um número, né, que representa aquela inclinação da reta tangente. Certo? Por que é útil fazer isso? Bom, porque agora eu tenho uma nova função e posso me perguntar, essa função é chamada função derivada, né? Eu posso perguntar, essa função f' que eu acabei de definir, ela é uma função derivável? E aí, se ela é derivável, num certo ponto x0, eu defino a derivada dela, da maneira que a gente define a derivada normalmente, e ela vai ser chamada de derivada de segunda ordem do ponto x0. A gente denota com f duas linhas no x0 ou um f2 de x0. Tá? E da mesma maneira, a gente denota, ela é chamada de derivada de segunda ordem, e da mesma maneira a gente define derivadas de ordem superior. Tá bom? Qual a importância disso? A importância de saber. Então, a derivada tem essa noção de variação, né? Variação instantânea. Qual é o interesse de saber a variação da variação? Né? Uma coisa meio estranha, mas é bem natural, na verdade. Por exemplo, nesse exemplo da partícula se movendo, né? A primeira derivada significaria a velocidade, a função velocidade, e a função segunda derivada significaria a função aceleração da partícula. Tá bom? Bom, depois na análise de gráfico, que a gente vai fazer mais para frente durante esse curso, vocês vão ver também que a função primeira derivada descreve os intervalos onde a função é crescente ou decrescente. Então, você tem que, se a função é derivável no intervalo e a derivada é sempre positiva nesse intervalo, a função original é crescente nesse intervalo. Tá? A mesma coisa, se for negativa, vai ser decrescente. Já a segunda derivada, ela vai te dar informações sobre a concavidade da sua função. Então, se a segunda derivada é positiva, a concavidade é para cima. Se a segunda derivada é negativa, a concavidade é para baixo. Tá bom? Então, essas coisas vão ser muito úteis para a gente entender o comportamento de funções e também para desenhar gráficos delas. Ok? Tá certo. Outra coisa que a gente vai ver durante essa semana, então, que é o que estava escrito lá naquela primeira lista de tópicos, são as regras de derivação. Então, a regra mais simples que tem aqui é a regra da soma. Então, a derivada de uma soma de funções no ponto x é a soma das derivadas das funções no ponto x. Tá bom? Isso vai seguir diretamente da propriedade que a soma de limite, que o limite de uma soma é a soma dos limites. Tá? Então, essa aqui é a regra da soma, a chamada regra da soma. Depois tem uma outra regra, que é a regra do produto. E essa já é um pouquinho diferente do que a gente gostaria, não gostaria, mas do que acontece, não é tão simples, né? A derivada de um produto das funções f e g vai ser a derivada da função f multiplicada pela função g, mais a função f multiplicada pela derivada da função g. Chamada regra do produto, também conhecida por regra de Leibniz. Tá bom? E, finalmente, a regra do quociente. A derivada do quociente das funções f e g, aqui eu estou supondo, claro, que a g é diferente de zero nesse ponto x, ela é, na verdade, no intervalo próximo ao x, ela é a derivada da f multiplicada da g pela g, menos a f multiplicada pela derivada da g, o que mudou de mais para menos, né, em relação ao produto, só que ainda tem o dividido pela g de x ao quadrado. Tá bom? Essa é a famosa regra do quociente de derivação. Então, essas regras são importantes porque, a partir de algumas funções básicas que a gente conhece as derivadas, usando essas regrinhas, a gente conhece as derivadas de diversas funções, tá certo?
Então, isso é o que eu vou ilustrar agora nessa próxima parte aqui. Vou voltar aqui também, que eu tinha esquecido de voltar, aos poucos. Então, tá. Aqui, o próximo tópico que eu queria mencionar são as derivadas de funções importantes. Por exemplo, funções polinomiais. A gente sabe que... a gente sabe não, vocês vão ver isso durante a semana, que se a sua função é a função f de x igual a x, a derivada dela é 1. E aí, você pode usar essa regrinha do produto para calcular a derivada do x quadrado, porque o x quadrado é x vezes x. Então, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Vocês vão memorizar dessa forma aquela regrinha, tá? Então, aí a gente consegue mostrar que a derivada do x quadrado é 2x. E, na verdade, de maneira mais geral, você consegue mostrar que sua função, se sua função é x elevado a n, então a sua derivada é n vezes x elevado a n menos 1. Tá? Isso é fácil para mostrar quando n é um inteiro, quando n é um número irracional qualquer, diferente de menos 1, isso também é verdade, mas aí você precisa... Desculpa, aqui não tem diferente de menos 1, estou confundindo. Quando n é um número real qualquer, você tem a mesma regrinha, mas aí para a gente provar isso aí já teria que ter alguma ferramenta mais avançada que a gente ainda não tem. Vai ter durante o curso, né? Que é a regra da outra regra de derivação que vocês vão ver mais para frente. Também tão importante quanto essas. Essa regrinha aqui que eu acabei de mencionar, do x elevado a n, é chamada de regra do tombo. Porque tombo, você tomba o n para frente do x e subtrai 1 no expoente. Ok? Então, essa é uma regrinha bastante importante, porque com essa regrinha você consegue derivar qualquer polinômio. O que é um polinômio? Um polinômio é uma soma de funções desse tipo aí, da função x elevado a n. Né? x1 mais 2x quadrado mais x à quinta menos 18x à sétima. Sei lá, um polinômio é uma função desse tipo, né? Então, usando a regra da soma e essa regrinha do tombo, você consegue derivar qualquer polinômio. Só usar essa regrinha. Então, uma regra... essa regra da soma e essa regrinha do tombo te permite calcular a derivada de todos os polinômios. Outro tipo de funções que vocês vão ver as derivadas são as trigonométricas. Então, aqui vocês vão ver que se a sua função é o seno, a derivada dela é o cosseno, e se a sua função é cosseno, a derivada dela é o menos seno. Tá? Então, aí você também, usando as regrinhas do produto e quociente, na verdade a regra do quociente, você consegue calcular a derivada da tangente. Porque a tangente é seno sobre cosseno, o seno você sabe derivar, o cosseno você sabe derivar, então você sabe derivar a tangente usando a regra do quociente. Depois você também sabe derivar a função secante. Então, o inverso do cosseno, né? Então, como que você deriva? De novo, usando a regra do quociente. Tá bom? Então, aqui a regra do quociente. E também, da mesma forma, você consegue derivar a cossecante, cotangente, essas funções trigonométricas básicas aí. Tá bom? Bom, a função exponencial, também vocês vão ver, a derivada dela é ela mesma. Então, só que só vale para a função exponencial de base e. Se tiver a função exponencial de outra base, aí você consegue derivar também de uma maneira simples, mas você vai precisar da regra da cadeia para fazer isso. Tá? Depois, para a função logaritmo, na base natural também, vocês vão conseguir mostrar que a derivada dela é 1 sobre x. Tá? Então, essas são as principais funções que vocês vão trabalhar, e funções que são produtos, quocientes, dessas daí e tudo mais. Tá bom? Eu chamo atenção para todas elas, na verdade, porque elas vão aparecer bastante depois também na parte de integrais, então essa parte de derivadas é muito importante para depois vocês conseguirem integrar, tá? Bom, uma observação que eu faço aqui, voltando lá na definição de derivada, é o seguinte. Percebam, né? A derivada da função f' de zero é dada por esse limite aqui. Esse limite aqui, né? Olha, tem uma coisa que vocês vão ver também aqui, se a função tem derivada no ponto, ela é contínua no ponto, tá? Então, pensando que essa função tem derivada, ela é contínua. Então, quando x tende a x0, o numerador dessa função está indo para zero. E o denominador dessa função está indo para zero também. Isso começa a dar sentido àquele monte de limites que a gente calculava, que era
dessa forma, que era um quociente em que o numerador e o denominador ia para zero, tá? Justamente por isso que a gente fazia aqueles limites, porque são os limites que aparecem no estudo de derivadas, dos mais importantes que tem. Ok? Então, todos aqueles conceitos de limite que vocês fizeram, vocês vão usar nessa parte básica de derivadas para calcular os limites dessas funções principais aqui e também para trabalhar com as regrinhas de soma, produto e quociente. Ok? Bom, é isso que eu queria dizer para vocês nesse vídeo. Um bom estudo a todos e até a próxima. Tchau, tchau.